questionou como funcionava a mão de obra na Idade Média? Será que só existiam os camponeses ou também existiam escravos? E o comércio, será que gerava algum tipo de renda para as pessoas que viviam na Idade Média? Meu nome é Nayara e eu vou esclarecer essas dúvidas. E para isso eu vou utilizar a série The Last Kingdom, produzida pela Netflix. Vamos lá? Bom, pessoal, antes de iniciar aqui o assunto, eu sempre relembro que eu tenho outros vídeos onde eu falo sobre a Idade Média. Todos eles trazem informações importantes que ajudarão no entendimento do conteúdo. Então, eu vou deixar o link deles na descrição do vídeo. E agora, se você preferir assisti-los antes de iniciar o conteúdo, é só clicar no cardzinho que aparece na tela, que ele vai te levar diretamente para o início da playlist e depois automaticamente você vai entrar aqui neste conteúdo, tá bom? Como vimos no vídeo anterior, a economia na Idade Média é de base agrária e está relacionada totalmente relacionada à divisão das propriedades, né, que eram muito grandes e tinham que ser divididas, muito bem divididas para poder girar essa economia, tá? Hoje a gente vai entender como funcionava a divisão da mão de obra dentro dessas propriedades grandes, gigantescas que existiam, tá bom? Nas propriedades, as terras eram divididas em mansos. Lembra que eu já expliquei o que eram os mansos? E os responsáveis pela produção eram os camponeses, né? Esses camponeses, eles tinham um certo laço de compromisso com os senhores, pagando impostos ou prestando alguns serviços, né? Um laço de servidão para esses senhores. Mas será que existia escravidão? Bom, durante o Império Romano era muito comum a prática de escravidão. E nos primeiros anos medievais se manteve essa prática, já que não tinha muita mão de obra disponível ali para estar trabalhando na terra. Então se manteve essa mão de obra por um tempo, tá? Essa prática foi muito apoiada pela igreja, justamente pela escassez de mão de obra. Lembra que nos primeiros anos da Idade Média sofreram com diversas epidemias e a demografia foi diminuindo? Então, devido a essa necessidade de pessoas trabalhando de mão de obra, por isso que se manteve a escravidão. Era muito comum as pessoas até alertar, cuidado aí quando você for andar nas estradas para você não se tornar um escravo, tá? Porque eles precisavam de mão de obra, tá? Essa prática era conhecida como servi casati, tá? Que é os escravos estabelecidos e fixados em um pedaço de terra. Os servos, que eram escravos, tá? E aí, por isso que vem essa questão de servidão dentro da Idade Média, tá? Com o tempo, isso passa a ser uma realidade jurídica, né? E social. Você é um servo, né? Você é colocado em condições de servidão. E aí, o que isso quer dizer? Tem um senhor, o dono da propriedade, e você tem um laço muito bem ligado com esse senhor. Por isso que eu falei ali, os camponeses tinham esse laço muito bem estabelecido com os senhores, que podia ser pagando impostos ou prestações de serviço. Vamos entender isso melhor. Na série The Last Kingdom, tem a personagem principal, o Uhtred, né? Se eu não me engano, é na primeira... Tem uma temporada que ele fica preso ao rei Alfred, devido que ele quer libertar o irmão dele, que é um viking. Mas eu acho que na primeira, antes disso, se eu não me engano, na primeira ou na segunda temporada, o rei Alfred faz uma pegadinha com ele, falando assim, eu vou te dar terra, mas você vai ter que prestar um serviço militar pra mim, essa terra tem muita dívida... então você vai ter que prestar um serviço militar pra mim, que não sei quem, né? Isso aí mostra esse laço de servidão. Eu vou te dar uma terra, porém você tem que me ajudar no que eu precisar. Se for em dar parte da sua produção, pagar impostos ou mesmo lutar numa guerra comigo, que é o caso do Uhtred, né? Esse laço de servidão. Então a pessoa se torna meio que escravo desse senhor poderoso, que no caso da série é o rei Alfred, né? Ele é o todo-poderoso que domina todas as terras, todos os, vamos dizer, feudos ali próximos que estão sob domínio do reinado dele, né? Então é um laço de escravidão, de servidão para com esse senhor maior, tá? Mas e o comércio? Será que o comércio gerava uma mão de obra, girava a economia? Será que tinha esse comércio, né? Bom, a maior parte do período medieval, o comércio era quase inexistente, tá? Quem controlavam eram os muçulmanos, e daí foram rompidas as relações comerciais entre Ocidente e Oriente, tá? Dessa forma, o artesanato, o comércio, estava muito voltado ali ao urbano, né? Era para suprir as necessidades locais só. Então, o comércio era muito na base da troca, né? Já que não se produzia excedentes, tá?
Quando se produzia um pouco mais de excedente, se comercializava, porque não conseguia armazenar. E aí foram criando feiras, né, próximas dessas propriedades gigantes, onde, por exemplo, uma fazenda, né, um terreno lá, uma propriedade, produzia milho e o outro trigo. Eles trocavam o excedente, né, para ir... Esse era o tipo de comércio ali na Idade Média, tá? Com o tempo passou a existir a moeda e aí havia trocas comerciais mesmo, de compra, tá? A série do The Last Kingdom mostra muito bem essa questão da troca de ter moeda dentro das propriedades, né? Em diversos conflitos, tá tendo ali uma guerra, aí o rei Alfred quer fazer um acordo com quem tá guerreando ali com ele. E aí a pessoa fala, eu exijo tantas terras e mais tanto em valor de dinheiro, né, de moeda. Então a série mostra que existia uma circulação de dinheiro, de moeda ali pelo reinado do Alfred, né, e não só do Alfred como os outros. Mas isso foi, no início, foi trocas mesmo assim, eu produzo trigo e você milho, a gente troca. Depois surgiu a trocas em dinheiro, em moeda, tá bom? Essa escassez de comércio é uma consequência das altas cobranças de impostos dos camponeses, né? Eles ficavam muito endividados e aí o que eles produziam de excedente tinha que dar ali para pagar essa dívida, tá? A primeira temporada da série The Last Kingdom mostra quando ele casa com a Mildred, ele ganha uma porção de terra e quando ele chega na terra ele descobre que tem uma alta dívida com a igreja, né? Que a terra que ele estava habitando era da igreja, não era muito bem dele. Ele era o senhor da terra, mas pertencia à igreja. Lembra que eu falei que eles são interligados, esses poderes? Então, e a dívida do Uhtred era altíssima, ele não queria conseguir pagar essa dívida, né? Então, por isso que ele faz algumas empreitadas no estilo viking e consegue um artefato religioso e consegue pagar a sua dívida, né? Depois o rei Alfred arma outra coisa com ele para ele ficar ainda preso nessa trama aí de servidão com o reino, né? Foi somente durante a Idade Média Central que o cenário começa a mudar. E também está relacionado à demografia e à divisão de propriedades pela Idade Média, pela Europa. Bom, como houve esse aumento populacional muito grande, a agricultura passa de ser dominal para ser senhorial. E aí há uma necessidade de redividir essas terras, essas propriedades, né? As propriedades que eram gigantescas são redivididas em lotes menores, tá? E são concedidas aos camponeses de duas maneiras. A censir, que é quando o camponês paga uma renda fixa, né? Ele tem a obrigatoriedade de pagar um valor fixo para o senhor, o dono da terra, ou champarte. Ele não paga uma renda fixa, ele paga um valor proporcional àquilo que ele produzia. Então, podia ser, eu produzia, sei lá, uma quantidade X de trigos, 10% eu tinha que dar pro dono da terra, né, pro rei, no caso. Existiam esses dois tipos. E aí vai mudando muito o cenário, que aí a gente vai se aprofundar nessa questão mais futuramente. Porque aí muda o cenário do comércio, começa a se produzir excedentes e tudo mais. E aí a gente vai desenvolvendo técnicas agrícolas que ajudam nessa produção de excedentes. Isso aí a gente vai se aprofundar um pouquinho mais pra frente, tá bom? Galerinha, a gente vai voltar a falar de Idade Média. Como eu já disse, é um assunto muito rico, muito extenso, então a gente vai voltar a falar sobre a Idade Média. Terão outros filmes, mais séries. Eu vou voltar a falar dos Vikings, do The Last Kingdom. Vou usar o filme Coração de Cavaleiro, Cruzadas, Shakespeare Apaixonado. Virão vários filmes interessantes, tá? No vídeo de hoje eu utilizei novamente esse livro, A Idade Média, o Nascimento do Ocidente, do Hilário Franco Jr. Vou deixar a bibliografia na descrição do vídeo. Junto com ela, o link dos outros vídeos onde eu falo sobre a Idade Média e o trailer da série The Last Kingdom, que está disponível na Netflix. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, comenta, porque dessa forma você me ajuda a aumentar a visibilidade do canal e assim outras pessoas terão acesso a esse conteúdo. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque vai te trazer as novidades que eu vou estar postando aqui no canal, né? Lembrando que eu tô postando vídeos agora, eu dei uma reformulada no canal, tô conseguindo postar vídeos todos os dias, então de segunda, quarta e sexta são assuntos relacionados à história, são videoaulas de história, sendo de segunda e sexta história geral e as quartas história do Brasil. Terças e quintas eu tô analisando questões de Enems antigos, de FUVEST, de vestibulares antigos. Então se você tiver alguma sugestão, deixa aqui nos comentários de alguma questão que vocês queiram que eu analise, que eu vou estar analisando. Não precisa ser necessariamente só de história, pode ser de atualidades também.
falando nisso, eu estou postando no meu Instagram dicas de filmes, de séries relacionadas a alguns temas interessantes que podem chamar a atenção da atualidades, tá? Então, quem quiser vai lá conferir, o arroba vai estar na descrição aqui do vídeo e aqui na tela, tá? Além disso, eu tô postando vídeos de 60 segundos no meu TikTok para ajudar na memorização do conteúdo. Então, vai lá conhecer também que tá bem legal, tá bom? Eu queria agradecer e até a próxima!